Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos aprender um pouco sobre dicionários, né? Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia como desenvolvedor de software. Bacana? Então, o que iremos aprender nessa aula? O objetivo conceitual e o nível de complexidade dela, né? A gente vai aprender especificamente sobre dicionários e, por fim, a gente conclui, ok? Então, esta aula tem o objetivo de demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais para quem pretende começar a carreira de desenvolvimento de software. Não é objetivo dessa aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software. Bacana? Então, dicionários, né? O que são dicionários, né? Em lógica de programação, e especialmente em Python, né? O dicionário é uma estrutura de dados usado para armazenar informações organizadas em pares, né? De chave e valor, né? Então, pense em um dicionário físico, né? Você procura uma palavra, né? Através da chave, né? E encontra o significado, que no caso é o valor. Em Python funciona da mesma forma, né? Um dicionário, ele permite acessar informações pelo nome da chave, né? Em vez de buscar por posições numéricas, como fazemos em lista, né? A gente tem que passar a posição, né? E não o valor que a gente está procurando, né? Então, por que que os dicionários são importantes, né? Eles são importantes porque permitem organizar dados de uma forma clara e intuitiva, né? Você pode relacionar as informações por contextos diretamente. Por exemplo, por nome, por idade, por produto, por preço, por aluno, né? E nota, né? Então, eu tenho o nome e a idade, o produto e o preço, o aluno e a nota do aluno, né? Por exemplo, e podemos buscar o valor rapidamente apenas informando a chave. E os valores também podem ser números, strings, listas, outros dicionários, o que torna os dicionários flexíveis, né? Então, dicionários são indicados entre chaves, né? Segundo a estrutura. Então, a gente aprendeu que as listas são representadas, né, por colchetes, né? E as tuplas, né, conforme a aula anterior, a gente aprendeu que são representadas entre parênteses, né? Agora, os dicionários são indicados entre chaves, ok? Então, a estrutura, basicamente, de um dicionário é entre chaves, eu tenho a chave e dois pontos, o valor, ok? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que eu vou definir, né? Eu vou atribuir essa estrutura dentro dessa variável e de acordo com a estrutura, né? O Python já define que essa variável será do tipo, no caso aqui, né? Será do tipo dicionário. Então eu executei. Percebam-se, né? Que eu criei o dicionário, né? Armazenei os dados no dicionário nessa estrutura e o output, né? Foi retornado essa estrutura entre chaves, né, com o nome, que é a chave, e o valor, que é Joãozinho. O nome, que é a idade, e o valor, que é 32. A cidade, que é a chave, e o conteúdo, Mauá. Filhos, né? Não tem nada, que é zero, né? E a altura, 1,8, ok? Então, eu posso, outra variável que eu criei, cadastro, que vai receber um dicionário, e nesse caso eu estou recebendo o conteúdo, né, com uma lista, né, dentro de um dicionário. Percebam-se que eu tenho um nome, que é o Joãozinho e a Mariazinha. Eu tenho as idades, o 32 e o 25, né? Então, o Joãozinho, 32, da cidade de Mauá, que não tem filhos e que tem 1,80 m. Já a Mariazinha, né? Ela tem 25 de idade, mora em Santo André,
não tem filhos e tem 1,65 m. Então, de forma intuitiva, eu consigo, através da chave e do valor, né, reconhecer o conteúdo de um dicionário, ok? Então, eu vou acessar valores de dicionário a partir das chaves, né? Conforme eu disse, não é através da posição do elemento conforme a lista, né? É através da chave. Então, eu quero buscar os dados que contém na chave altura, ele retornou 1,8 e 1,65, que é a altura no exemplo aqui do Joãozinho e da Mariazinha, ok? Então, a gente poderia, né, até ao invés de usar um dicionário, usar uma lista de lista, como abaixo, né? Porém, neste caso, fica bem menos intuitivo, né? Quando queremos selecionar os elementos que representam nomes ou cidades, porque somos obrigados a usar os números, né, para indexar ao invés das chaves, né? Então, esse exemplo aqui de uma lista, né? Quando eu executo, né, percebam que eu tenho que a mesma estrutura. Porém, para ter acesso a esses dados, eu preciso passar um número que é a posição, né? Então, por exemplo, eu quero a posição 2, né? Ele retornou Mauá, Santo André, ok? Que é a posição, ok? Então, eu conto 0, 1 e a posição 2 contém Mauá e o Santo André, né? Que é a cidade. Então, eu não é intuitivo, né? Buscar pelo número, né? E o dicionário se torna mais intuitivo, né? Eu diria que mais próximo da nossa realidade quando a gente pretende, de uma forma mais estruturada, buscar o conteúdo de, de um dicionário, né? Através de um valor, ok? Então, dando sequência, né? Para adicionar elementos ao dicionário, não precisamos de uma função pronta como a gente utiliza o append nas listas, né? Basta definir a nova chave, né, conforme exemplo abaixo, né, como uma variável, ok? E atribuir o novo valor a ela. Então, eu tenho um dicionário, cadastro, né, já criado anteriormente, estou criando um valor PETS, né? Essa chave, né, na verdade, estou criando a chave que vai receber dois valores, ok? Então, o valor 1 e o valor 2. Quando eu executo, né, eu já fiz a atribuição dos valores e já criei a chave PETS. Automaticamente o elemento é criado e adicionado no fim, né? Então, quando eu executo novamente esse dicionário, né, percebam-se que no final, né, foi adicionado o PETS com o valor 1 e 2, ok? Então, muito legal, né? Para apagar uma chave, né, no caso eu adicionei, agora eu quero apagar essa chave, basta eu usar o recurso, né, POP. Então, quando eu executo a função POP, né, do cadastro, e passando qual que é a chave que eu quero remover, ele vai remover do cadastro e vocês vão perceber que já não existe mais o PETS, né, conforme acima, né? Então ele apaga a chave e apaga, obviamente, né, o seu conteúdo. E eu posso também, além de usar a função POP, né, eu possa usar a função del, né? Então, quando eu, por exemplo, adicionei uma nova chave, que é o PETS, mais uma vez, né? E coloquei os valores, né? Atribuí os valores 1 ou 2 para essa chave e executo automaticamente o del, né? Cadastro passando qualquer a chave, ele tem o mesmo comportamento do POP, né? Ele faz a adição, né, nesse caso dessa linha acima, né, e na linha de baixo ele já faz a remoção, né. Então, quando eu executo o cadastro, vocês vão perceber que, mesmo eu adicionando, quando eu executo o delete, né, que é o del, eu faço a remoção da chave da lista, ok? E eu posso também fazer alterações de valores, isso é possível, né, em um dicionário, né. Então eu criei, por exemplo, dentro do cadastro, o termo cidades, ok? Que é
estou executando, né, e buscando a cidade que hoje contém dentro desse cadastro, né, o Mauá e o Santo André. Só que eu quero substituir o Mauá e o Santo André por Paris e Londres, né? Basta eu fazer a atribuição que o dicionário, passando a chave, né, que o dicionário será alterado, ok? Então, as cidades foram alteradas para Paris e Londres, ok? Então, eu posso também alterar elementos individuais dos valores, os indexando. Ou seja, lembre-se que o conteúdo que está dentro de um dicionário, separado entre conchetes, é uma lista, né? Então, para que eu tenha acesso a uma lista, a gente aprendeu em aulas anteriores que eu preciso passar a posição, né, de qual elemento que eu quero alterar. Então, conforme exemplo aqui, né, eu tenho o dicionário, tem uma chave que chama cidades e eu quero alterar o elemento zero, né, da cidade para Amsterdã. Então, quando eu executo, percebam que houve a alteração. Antes era Paris, passou para Amsterdã. Então, eu acesso através da chave cidades e defino qual que é o elemento, qual que é a posição da lista que está dentro do dicionário para que haja a atualização, ok? A gente chama de indexação, ok? Então, para adicionar novos elementos aos valores que são lista, né? Aí a gente usa o append, conforme a gente aprendeu na aula sobre listas, né? Que a gente precisa apendar, né? Então, da mesma forma que eu tenho o cadastro PETS e dentro de colchetes, né? 1, 2, ok? Eu executei, eu tenho, por exemplo, o PETS na posição 1 e 2, ok? E eu faça, para que eu adicione novos elementos, né, dentro daquela lista, né, eu tenho, por exemplo, eu preciso utilizar a função append, ok? Conforme explicado anteriormente. Então, eu executo, percebam que o dicionário acrescentou no final o Marquinhos, acrescentou o 50, acrescentou Berlim, acrescentou com três filhos, né? Altura 1.8, e o PETS, nesse caso, ele acrescentou o zero, que é nenhum. Então, dicionários podem ser percorridos também com um for, né? Um laço de repetição. Ao fazer isso, as chaves são percorridas, né? Porém, a partir das chaves, né, eu tendo as chaves, a gente viu anteriormente que eu consigo obter o valor daquela chave. Então, nesse for, né, do cadastro, né, que é esse cadastro aqui, que eu tenho esse conteúdo, né, quando eu percorro elemento por elemento, eu utilizo a função print para exibir, né? Percebam que ele exibiu o quê? As chaves que contém esse dicionário: o nome, a idade, cidade, filhos, altura, pets. E com as chaves eu consigo percorrer, né, acessar, né, com a chave, o cadastro, eu consigo acessar o conteúdo, né, os valores para cada chave, respectivamente, ok? Então, eu utilizo o for, percorro as chaves e dou um print, né, no cadastro, passando as chaves, né, como parâmetro, eu tenho acesso aos elementos, conforme aqui, né? Uma utilidade disso, né, é para pegar os dados respectivos de cada elemento de cada cadastro. Então, eu estou, nesse exemplo que eu trouxe aqui, olha só, eu criei uma lista, chama dados, vazia, ok? Utilizei o for, esse laço de repetição, obtenho, para cada volta, né, obtenho a chave, eu passo a chave como parâmetro para ter acesso, né, eu vou fazer uma busca, né, pelo nome Joãozinho, né, vou fazer uma busca pelo nome Joãozinho, né, passando a chave, né, para cada um, e ele vai apendar, ele vai adicionar a essa nova lista. Quando eu executo, percebam que ele buscou o Joãozinho, né, com os elementos, né, que contém o Joãozinho em cada posição, ok? Mas também é possível acessar apenas os valores do dicionário com o método
valores, né? Então, eu preciso acessar os elementos através do value. Quando eu executo, percebam que eu busquei todos os elementos, que não contém aqui a chave, né? Eu estou indo diretamente nos elementos, né? Então, eu tenho Joãozinho, Mariazinho, Marquinhos, né? E tenho os respectivos valores, né? Porém, eu não tenho, eu já busco diretamente os valores e não as chaves, ok? Um outro exemplo, né? Percorrendo os valores, né? Eu criei essa lista vazia, que chama dados, né? E eu busco os valores, né? Respectivos, né? De cada elemento nesse for, né? Então, e vou dando um append. Então, buscando novamente, né? Fazendo uma pesquisa com a chave nomes, né? O Joãozinho. Então, onde eu encontrar o Joãozinho, eu vou adicionar dentro dessa lista que é, está vazia. Olha só, o mesmo comportamento anteriormente, quando eu percorro a chave e através da chave eu busco os valores. Aqui eu estou buscando todos os valores, né, especificamente indexados com a chave nome e com o valor Joãozinho, ok? Então, concluindo essa aula, né, sobre dicionário, a gente utiliza muito dicionário no dia a dia, né? Porque está mais próximo da nossa realidade, né? A nossa mente guarda os valores, guarda as chaves, vamos dizer assim. É mais fácil guardar as chaves, né, para ter acesso aos valores, do que guardar qual posição que deveria estar, né? Então, os dicionários são ferramentas poderosas que permitem organizar dados de maneira rápida, limpa e eficiente. Eles representam uma forma inteligente de relacionar informações que são essenciais para quem deseja evoluir na programação. Então, dominar essa estrutura, né, de dicionário significa estar mais preparado para resolver problemas reais, criar sistemas mais completos e avançar cada vez mais na lógica de programação. Então, continue praticando. Cada pequeno progresso te aproxima do próximo nível na jornada como desenvolvedor de software. Bacana? Então, agradeço o seu tempo, né, até aqui e espero você na próxima aula. Abraço.